Meus amigos, fato curioso, essa lambança que o advogado, doutor, professor Roberto Bittencourt, penalista aí, pelo menos no campo da doutrina, consagrado, que lambança é essa que o doutor César Roberto Bittencourt está aí patrocinando na defesa ou na... Não sei se isso é defender o seu cliente. Veja, esse é um campo muito delicado, falar sobre o trabalho de um colega num processo, mas isso, dado a quadra que estamos vivendo, isso extrapola o processo em si. O César Roberto Bittencourt está falando fora dos autos, de uma maneira atabalhoada, e isso eu não sei se foi combinado aí com os russos ou com os chineses, como se diz por aí, mas não é típico. Não é típico que o César Roberto Bittencourt saia de uma audiência onde o seu cliente foi interrogado, foi inquirido pelo juiz dos juízes, seu cliente beneficiário até então de uma delação premiada e correndo risco naquela audiência ali de até perder os benefícios da delação premiada porque a Polícia Federal requeria isso diante do juiz dos juízes. Bom, termina a inquirição diante do doutor Moraes, o seu cliente, o Cid, o tenente-coronel Cid, e o César Roberto Bittencourt sai pela mídia do Brasil inteiro dizendo o que o Cid havia dito dentro da audiência, ao longo da audiência, para manter, por fim, o benefício, pelo menos por hora, os benefícios oriundos da delação premiada. Não é típico esse movimento, diria mesmo que está longe da ética esse movimento. E, bom, há várias versões a partir do momento em que o doutor César Roberto Bittencourt bradou para a imprensa exatamente, supostamente, o que o seu cliente acabara de falar no complemento da sua delação, na inquirição da sua delação. Começaram a vazar várias versões e ele desdisse o que havia dito menos de 12 horas depois. Há versões dizendo que o Cid ficou muito pé da vida com o que o seu advogado revelara, ou melhor, de que o seu advogado falara algo totalmente em desconformidade com a realidade das coisas que o Cid falou nessa sua última audiência diante do juiz dos juízes. O César Roberto Bittencourt é péssimo, inclusive, quando dá entrevistas, e se enrolou nesse sentido quando indagado lá na Globo News, há menos aí de 24 horas, praticamente foi humilhado novamente pelas relações públicas do STF, que são aquelas gurias, algumas gurias de 70 anos, como a Eliane Cantanhede. Não é típico, não é normal o papelão que o doutor César Roberto Bittencourt vem patrocinando à frente da defesa do tenente-coronel Cid. Quando ele apareceu, substituindo o primeiro advogado, muito se perguntou o porquê é que um homem, inclusive, com pouca experiência em casos midiáticos, é um homem mais da teoria, tem uma doutrina que praticamente toda estudantada de direito estuda, o manual completo, o tratado, como se chama, de direito penal do professor César Roberto Bittencourt. É uma doutrina de boa qualidade, isso é um consenso, inclusive, no meio acadêmico do direito brasileiro. Agora, está fazendo lambança na frente aí da defesa do Cid. Não se sabe se propositalmente ou se de fato porque está muito atrapalhado. Isso pode, inclusive, levar à sua destituição, quem sabe, ou até atrapalhar seus clientes antes disso.